Bom dia, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós o seguinte título: A fé transporta montanhas. Todos nós temos uma infinidade de desafios. Quando nos levantamos pela manhã, já temos uma jornada aí pela frente, em que às vezes a gente até tem vontade de voltar para a cama, né? Não, hoje, não. Tanta coisa para fazer, tantos desafios, compromissos e responsabilidades, alguns anseios, temores, receios. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. Não acontece isso com a gente? Acontece isso com a gente. Mas, estamos sozinhos? Não, não estamos sozinhos. Então, quando nós movimentamos essa certeza de superação das adversidades, nós sempre encontramos os recursos no nosso Mestre, nos nossos benfeitores e em Deus, nosso Pai. Então, escalar e transpor montanhas e obstáculos passa a não ser tão difícil assim. Lógico que não podemos, nos dias atuais, sermos tão ingênuos a ponto de acreditar que aquilo que a gente desejar, a gente vai conseguir. Porque às vezes existem desejos nossos que nós não estamos ainda preparados para conseguir. Então precisaremos o quê? De tempo, de esforço, porque a fé dos dias de hoje não é mais, ou não deve ser mais, aquela fé cega e vacilante. Devemos exercitar a fé raciocinada. É aquela que me diz que eu preciso me preparar para conseguir aquilo que eu desejo, contando com apoio, com a ajuda e com a sustentação, mas fazendo sempre o meu papel e a minha parte. E esse desafio é um desafio nosso para todo sempre. E às vezes a gente se surpreende, o texto traz para a gente, uma passagem que Jesus estava junto do povo e um homem se aproximou dele, colocou-se de joelho e disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria. Bom, aí a gente sempre, quando analisa as passagens de Jesus, aí muitos de nós pensamos assim: mas Jesus, não dá para se comparar com Jesus. Jesus tinha recursos que nós não temos. Jesus tem poderes que nós não temos. Para Jesus, como se tudo fosse muito fácil. Ora, informação da doutrina espírita: Jesus é um espírito como nós. Passou pelos mesmos desafios, experiências e aprendizado como nós. Lógico que um espírito muito mais antigo do que nós, fez as suas conquistas há muito mais tempo,
Mas aquilo que ele conseguiu, cada um de nós pode conseguir. Então, quando os discípulos presenciaram aquele recurso que Jesus tinha e que eles não, eles questionaram Jesus. Porque, sentindo-se, acompanhando o Mestre, participando dos trabalhos do Mestre, eles achavam que também tinham os mesmos recursos que o Mestre. E aí a doutrina diz para a gente o quê? As conquistas são individuais. É outra verdade que nós estamos assim com dificuldade para entender. Por quê? Nos acostumamos tanto a ter apoio nos outros e nas instituições, que às vezes deixamos de cumprir o nosso papel, acreditando sempre que vai ter alguém para fazer por nós aquilo que nos compete fazer. E quando estivermos sozinhos, e quando não tivermos, pelas razões mais variadas, aqueles recursos à nossa disposição, como iremos dar contas? E aí o convite é olhar para dentro e começar um trabalho árduo, sim, árduo, espinhoso, de conquista individual. Para que a gente possa, aí sim, com o apoio dos benfeitores, realizar tudo que precisamos. Mas passa por isso a desconstrução do homem velho. Porque muito da nossa fé está apoiada em questões materiais. As montanhas que o Evangelho convida a gente a transpor é o egoísmo, a indiferença, a preguiça, a ociosidade, a maledicência. São as montanhas que impedem a gente de ser uma pessoa melhor e de estabelecer conexões melhores. Porque muito próximo a nós está a energia mental dos benfeitores e dos espíritos, trabalhadores do Cristo. Mas nós não conseguimos estabelecer uma sintonia mental com esses corações. Por isso que a gente está sempre triste, deprimido, pesaroso, com o olhar caído, com semblante. Por quê? Porque a minha vida ela tem tanto problema. A vida de todo mundo tem tanto problema. Mas tem pessoas que estão sorrindo com todos os problemas que têm. E tem outras que estão lacrimejando. Tem pessoas que acreditam que esses problemas estão dando para ela força, para ela reagir, para se transformar e para se modificar. E tem outras pessoas que estão achando que esses problemas estão ali para atrapalhar o progresso dela. Não é verdade. A gente só cresce através de desafio. A gente só cresce através da experimentação. Precisamos disso. E acreditar em nós é fundamental. Acreditar que podemos vencer é fundamental. Mas acreditar que podemos vencer não de forma orgulhosa, sabendo que o comando e todos os recursos estão com o Pai. Então, se estão com Ele, preciso eu me movimentar em direção a Ele, para que eu consiga perceber os recursos que Ele está disponibilizando para mim. Certa vez, Chico foi perguntado sobre as nuances da mediunidade no contato dele frequente com os espíritos, e ele, um pouco surpreso, porque a pergunta dizia exatamente dessas dificuldades, e ele disse assim: olha, nunca encontrei dificuldade alguma. Nunca tive que fazer grandes esforços. Eu simplesmente, entre aspas, olhava para cima, pegava as frases que estavam todas à minha disposição e ia colocando no livro. Está tudo escrito. Estava tudo escrito. Os amigos espirituais narrando, me mostrando, e eu ia só pegando aqueles elementos e passando para o papel. E nós, quando olhamos para cima, vemos o quê? A mancha no teto,
a parede que precisa ser pintada, a teia de aranha, mais nada. Não enxergamos nada. E a gente diz assim, eu não tenho sensibilidade mediúnica nenhuma, eu não sou médium. Eu não percebo nada, eu não sei de nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Como assim? Todos nós temos sensibilidade. Todos nós. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos uma conexão direta com Deus. Pode ser até que essa conexão esteja um pouco obstruída, porque nós nos afastamos dele para cuidar dos nossos interesses. Mas se a gente resgatar esse contato com ele, procurando entender quais são os interesses dele para mim, qual é a proposta dele para mim, eu vou começar a voltar a perceber as coisas. Não é? Porque as necessidades nossas, na maioria das vezes, não são necessidades nossas, do espírito. São criações e invenções nossas, alma, por conta do nosso desejo e da nossa vontade. Estabelecer essa diferença para poder mudar o rumo da nossa vida não é fácil. Porque desde que a gente nasce, aí vem aí os nossos pais também, que tem uma contribuição, né? Olha, você tem que correr atrás do prejuízo. Olha, negócio de segundo lugar é só conversa fiada, que o que é bom é competir. Tem que tirar primeiro lugar, hein? Tem que ganhar, tem que ser bom. Aí coloca a gente já numa disputa, numa competição, que a gente tem que ser o melhor. Melhor que o quê? Todos somos diferentes. O que é melhor? O que é pior? Ninguém se compara ao outro. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Eu preciso conhecer meus limites e superar os meus limites. Eu não estou numa competição, não estou numa guerra. Eu estou caminhando junto com irmãos, junto com companheiros. E o lugar do outro não vai ser preenchido por mim, e nem vice-versa. E quando eu fico nessa disputa do mundo material, quando eu sei que vai ter um edital de concurso, eu não falo para ninguém. Porque vai lá que eu dou a dica, alguém vai lá, faz a prova e passa. Aquela vaga que seria minha, ninguém ocupa a vaga do outro. Ninguém. Então, olhar para os interesses do espírito, em detrimento dos interesses da alma. A alma é o meu momento atual, esta presente encarnação, sou eu hoje, em que às vezes eu levo a vida inteira tentando solucionar os problemas desse ser de hoje, esquecendo desse ser imortal. E aí, quando eu esqueço do ser imortal, a alma vai desencarnar. E quando chegar no plano espiritual de retorno, ela vai encontrar o quê? Tudo por fazer. Mas aí nós teremos um monte de discurso, né? Mas eu ia toda sexta-feira lá para o grupo do Dr. Herman. Não serviu de nada, não? Serviu para lustrar a cadeira. Não, mas eu dava palestra, eu estudava, eu dava passe, eu trabalhava na evangelização, não serviu para nada, não? Serviu. Serviu para você tomar ciência da informação. Mas o quanto dessa informação você conseguiu incorporar, meditar, refletir e colocar a serviço seu, da sociedade, sociedade familiar, sociedade profissional, sociedade religiosa, o quanto você conseguiu vivenciar dos valores que você ouviu. Então, quando Jesus, já nas conquistas dele, passava pelas pessoas, as pessoas que deveriam ser curadas, naturalmente iam sendo curadas. Só por ele passar por ali. Por quê? Porque um exímio movimentador de fluido. Mas a fé não faz isso? A fé faz isso. A mãe faz isso com o filho.
Quando ela se vê em apuros, que a criança está chorando, está com febre e que ela não sabe mais o que fazer, ela ora e dá um copo d'água para a criança e a criança melhora. Então o recurso ela tem. Ela movimenta a energia da fé, da crença, porque estamos todos inseridos em que contexto? Contexto material do fluido cósmico universal. Energia manipulada pelo espírito, pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua capacidade de atração pelo magnetismo e de movimentação dessa energia. E aí eu transformo essa energia numa energia calmante, harmonizante, curativa. Não tem pessoas que quando a gente estabelece vínculo com ela, se a gente pudesse, a gente não gostaria que aquela pessoa fosse embora nunca, porque conversar com aquela pessoa é agradável demais. Aquela pessoa, ela transmite para a gente uma calma, uma leveza, uma alegria, que a gente às vezes fica até envergonhado, né? Porque fala, gente, existe gente assim? Porque as pessoas que eu vejo no dia a dia não são assim. Eu não sou assim. Aí a gente não quer deixar o outro embora. Aí eu falo assim, não, gente, tem que ir embora. Não, fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Porque, na verdade, a gente está dizendo assim, você está me transmitindo tanta coisa boa, que eu estou precisando tanto, não vai embora não. Porque é isso que eu preciso. Mas o que o mestre diz para a gente é que todos nós podemos produzir essa mesma energia e distribuir. Nós podemos. Nós podemos atrair essa energia que está no ambiente e movimentar essa energia em direção ao outro. Os espíritos relatam que o espírito Antônio de Aquino, quando ele se apresenta no ambiente, à medida que ele vai caminhando pelo ambiente, cada gesto dele, ele vai espargindo um manancial de energia, de calma e de leveza, uma coisa impressionante. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma comunicação dele, há coisa de 10, 15 anos atrás, lá no Centro Espírita Leon Denis, através do Altivo, em que a gente ficava embevecido. Ele ia dando a comunicação e a gente ficava assim, extasiado. Aí quando ele terminou, ele ficava aquela sensação assim de, acabou? Não para não. Continua, porque aquilo vai te preenchendo, vai te invadindo, vai te trazendo tanta alegria, tanta coisa boa, tanta leveza, que você não quer que termine. E nós? Quantas vezes a gente sai de casa triste, depressivo, angustiado, preocupado? Estamos vivendo dias difíceis, né? E a gente sai à busca de quê? Desse refrigério. Mas esse refrigério que a gente busca nos lugares e nas outras pessoas, já é hora de cada um de nós ter o próprio e fazer a manutenção. Porque outra coisa difícil para a gente também é a manutenção. A gente sai e vem aqui, né? Aí a gente aqui assiste a palestra, toma um passe, participa da irradiação, aí a gente sai daqui, oh, que beleza. Meio-dia, a gente já está todo perturbado lá fora de novo. Acabou tudo que a gente recebeu, a gente deixa esvair, que a gente não consegue reter aquele bem-estar. Mas se a gente recebeu tanto, por que a gente deixou embora? Porque a gente se envolve de novo com as preocupações do mundo, com as coisas do mundo, e desce o padrão vibratório. E aí a gente volta a ficar triste, angustiado, preocupado, irritado, zangado, e já é hora da gente começar a fazer a manutenção dos recursos que a gente recebe. Porque receber a gente recebe.
Sabe aquela pessoa que ganha bem, mas que no final do mês está sempre duro? Assim, gente, eu não sei o que é isso. Eu não ganho mal, mas não consigo. Não consigo por quê? Porque eu não aprendi ainda a gerenciar meus recursos. Não me falta dinheiro, falta planejamento, falta vontade, falta limite. Porque muitas vezes eu gasto sem respeito, eu gasto por vontade, para atender meus caprichos, meu desejo, não minha necessidade. Porque a gente não aprendeu a fazer essa economia doméstica ainda. Ou então a gente é igual o seu nonô, né? Pão duro, que você entra na casa da criatura, fulano, liga o ar, pelo amor de Deus, tá doida para conta no final do mês, ninguém merece não. Tá um calor, passando mal, não liga o ar. Só quando tiver todo mundo morrendo que liga o ar. No carro, vida aberta, você vê a pessoa assim, gente, como é que pode? Um calor, eu falo assim, não, eu não sinto calor não estou calorento não. Não pode, gente, você está doente. Pode sentir calor. Né? Então é o quê? É isso. Então é chegada a hora, quando ele fala desse poder da fé, é chegada a hora da gente ajustar isso com o nosso mestre. E acreditar que os desafios serão superados, que as dores serão vencidas, que os problemas serão solucionados, mas não é por ninguém não, é por nós. Então, se eu tenho que solucionar, eu tenho que arregaçar a manga. Aí me contrariou um pouco, porque eu sou preguiçoso. Eu não gosto de deixar minha preguicinha de lado. Então, como que eu vou ter que me movimentar? Vai ter que se movimentar. Porque a conquista é nossa. O outro até empresta vez por outra, distribui vez por outra, mas a conquista tem que ser nossa. E depois de conquistar, aprender a dar valor e a reter. Reter. Aí sim a gente vai começar a ficar mais leve. Os problemas virão? Virão. Se a gente acha que problema vai acabar, a gente não nasceu ainda. Que problema não vai acabar. E digo mais, quanto melhor a gente ficar, mais aprimorado, maiores serão os problemas. Porque é da vida. Por isso que muita gente não quer nem ouvir falar de nada, né? Nem me conta, não quero nem saber. Porque é da vida que assim seja. Quanto mais recurso eu tiver, mais elementos virão para que eu possa trabalhar. Por isso que muita gente não gosta de crescer, né? É melhor ser criança. Porque criança é a fase que a gente faz o quê? Brinca, quem tem que ter compromisso com o nosso sustento, com a nossa alimentação e com tudo, são os nossos pais. A gente mesma... Por isso que tem muita gente com 50, 60, 70 anos que faz questão de não crescer. Para poder não tomar conta dos compromissos e das responsabilidades. Mas a gente tem que crescer. A gente tem que enfrentar os desafios. E não é nada assim miraculoso e difícil, não. Porque os recursos que a gente necessita, a gente tem. Estão à nossa disposição. Só precisamos acreditar em nós. Mas não de forma orgulhosa ou vaidosa, achando que o nosso comando é que vai resolver todos os problemas. Não. Movimentando a energia e recebendo a energia dos benfeitores e dos amigos espirituais. Aí a gente vai lidando com as coisas. Aí os problemas vêm, a gente olha para eles com uma visão diferenciada. Não com a visão imediatista, com a visão da solução. E não com a visão da reclamação. Planejamento. Precisamos desenvolver a arte de planejar. E faz parte do planejamento saber que o nosso planejamento, por melhor que tenha sido feito, no dia seguinte pode ser refeito totalmente. Faz parte da arte de planejar. Mas não podemos mais viver um dia atrás do outro como se
nada tivesse acontecendo. Não é mais para nós. Precisamos assumir o controle da nossa vida. E aí, essa fé, ela é primordial. Fé no sentido da certeza, da crença, de que eu vou vencer, seja a adversidade que for, seja a enfermidade que for. Mas aí tem gente que fala assim, não, eu descobri que eu tenho uma doença que não tem jeito, eu vou morrer. Eu falei, parabéns, você vai, eu vou, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Não, mas eu vou morrer dessa doença. Eu falei, qual o problema? Qual o problema? A morte é o quê? Não é um retorno, não é uma viagem? Qual o problema? Por que a gente tem medo de morrer se morrer faz parte da vida? Morrer, pegar um bilhete, entrar no trenzinho e viajar. Não, mas eu não posso deixar isso aqui. Não posso deixar o quê que eu não posso deixar? Posso deixar minha casa? A casa não é minha. Não posso deixar meus filhos? Os filhos não são meus. Não posso deixar meu emprego? O emprego não é meu. Nada é nosso. Só tem uma coisa que é nossa. É aquilo que a gente construiu dentro da gente. Que é aquilo que a gente pode levar para onde a gente for. O resto fica tudo aí. Então como que eu não posso morrer? E aí a gente lembra, né? Para finalizar, de uma companheira que buscou Divaldo com muita aflição, com muita angústia. E falava assim, desesperada, porque tinha um familiar numa situação de uma enfermidade muito avançada e em prantos, e Divaldo não sabia o que dizer. Divaldo olhou para Joana assim, Joana virou para ele e falou assim, pode falar que está tudo certo, que ela vai ficar boa. Aí Divaldo todo, meu filho, fica tranquila, seu familiar seu vai ficar bom já já. 2 dias depois volta a mulher. Seu Divaldo, você me disse que fulano ia ficar boa, ela morreu. Aí Divaldo olha para Joana assim, sem graça, Joana, pode falar com ela que ela está ótima, quem morreu foi o corpo, ela está aqui do meu lado, muito feliz da vida. Aí Divaldo, não, ela está muito bem, ela está boa, ficou curada. Quem estava escangalhado foi o corpo, mas ela está muito bem. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Temos que cuidar do espírito. Claro, temos que ir ao médico, cuidar do corpo físico, temos que fazer tudo bonitinho. Não é para ninguém ir embora. Não vai dizer, então o Maurício falou lá, eu já sei, então eu posso morrer hoje que eu estou na hora. Tá, não. É morrer na hora certa, não é nada disso. O que eu estou falando é que não precisa ter esse desespero, porque o que nós temos que cuidar é do espírito. Se o espírito estiver bem, o corpo a gente vai deixar, vai agradecer ele, vai pegar um outro. Não vejo quase ninguém triste porque entrou na agência, saiu com carro zero e deixou o velho lá como sinal. Eu não vejo. Adorei meu carrinho, mas aqui, toma aqui, quanto que você me dá por ele? Agora eu vou sair com o novo. Sai todo feliz, contente, não é? Mesma coisa. O corpo está cansado, cheio de problema, cheio de enfermidade. Assim, olha, muito obrigado por esse corpinho, mas estou te devolvendo agora, vou passear um cadinho sem corpo até o senhor me arrumar um outro corpo. Legal? Legal. Então, todos os problemas têm solução. Todos eles. Acreditar e fazer a nossa parte. Isso é que é fundamental. Que Deus nos abençoe.